PME News Podcast Entrevista. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Sidney Cohen, bem-vindos ao PME News Podcast Entrevista. Quando me perguntam o que é uma PME, eu respondo que é uma máquina que não pode parar. E a informação, planejamento e inovação são alguns dos combustíveis que fazem essa máquina seguir a todo vapor. E para explicar como isso funciona, convidei o super especialista em negócios e meu grande amigo Israel Christoph para nos orientar. Israel, bem-vindo mais uma vez ao PME News. Sidney, obrigado por mais uma vez estar aqui no PME News, essa mídia que eu acompanho, que eu respeito imensamente por ser um grande formador e informador do pequeno e médio empresário. Mais uma vez, obrigado. Israel, como o pequeno empresário pode analisar o melhor cenário para a sua empresa? Sidney, eu gostaria de dar uma resposta a esse primeiro questionamento até de uma maneira mais ampla, porque atualmente é difícil avaliar o que é pequeno ou médio empresário, pois o mundo digital propiciou, ou melhor, desfocou um pouco as avaliações de porte. Por exemplo, temos startup com equipes muito enxutas, em contrapartida, alto faturamento e até aporte de investimento. No outro lado da ponta, também temos grandes empresas com estruturas tradicionais, mas que estão alavancadas em e-commerce, por exemplo. Então nós temos mundos que estão em transformação e portes que estão mixados, né? Mas no sentido geral, o foco deve ser sempre no sentido de consistência, alinhamento frente ao mercado de atuação, embasamento e índices. A gente deve procurar sempre nortear com informações do hoje e do amanhã, mas em índices, números, fatos, mercado. E felizmente os empreendedores atualmente têm uma formação interessante e utilizam ferramentas para tanto analisar o cenário como se inserir nele. E como devemos traçar os principais objetivos estratégicos para os próximos anos? Eu vou pegar um gancho na resposta anterior, porque o mote é a melhor capacitação dos empreendedores e gestores que têm possibilitado uma visão 360 do negócio. Mas o que é essa visão 360? É estar antenado com tudo que está acontecendo em torno do mercado e de conhecer o seu próprio corpo humano. Ou seja, conhecer bem a sua estrutura, capacidade, limite. Importante saber aonde estão os balizadores. Agora, esses balizadores, como nós já falamos, têm que estar embasados em índices. E para isso existem duas métricas importantes que o mercado usa. O primeiro chama OKR. Ele estabelece uma meta mais estratégica. Nós já vamos a seguir dar um exemplo. E tem um outro índice, KPI, que é o KPI, que é mais operacional, é mais o dia a dia. Então, importante estar com esses dois índices bem estabelecidos. Então, isso possibilitará ver o hoje e planejar eficazmente o amanhã. Mas não vamos nos ater à sigla OKR, KPI, também os dois. Mas o que ela pode propiciar ao gestor estratégico, pois o OKR é um índice de meta. Ele indica prioridades, objetivos factíveis a alcançar. Porque se tudo é prioridade, nada é prioridade. Importante focar em cima disso. Aonde a bússola tem que apontar. Então, vamos usar um exemplo que eu falei antes. Um exemplo pode ser um OKR, aumentar a base de clientes. Essa é uma meta estratégica, é uma meta-alvo, que terá uma escala definida em períodos e de acordo com outras metas transversais da empresa. Por exemplo, faturamento, aumento de vendas, produção, etc, etc. Mas como podemos acompanhar na microempresa o aumento da base de clientes que a gente falou antes, né? Esse aumento. Através de métricas diárias. Então, enquanto eu tenho o OKR, que é a minha meta estratégica, eu tenho o KPI, em que diariamente eu vou aferindo num nível mais detalhado. Por exemplo, como clientes que fazem compras todos os dias, abandono de carrinho de compras e todas as métricas que poderiam acontecer diariamente, por exemplo, no e-commerce. Em síntese,
São dois gráficos e duas ideias e acompanhamentos distintos. Um estratégico planejando o alvo a ser alcançado pela PME e que serve como bússola maior, um norte a ser atingido, e o outro, a trilha diária a ser percorrida e acompanhada e aferida. Então, a partir de tudo que nós falamos, o gestor estabelecerá inclusive o que é para ele curto, médio e longo prazo, e assim adequará a sua empresa para essa linha de tempo. Israel, impossível falar em estratégia sem mencionar o marketing e vendas. Então, como devemos proceder nessa linha? Em relação à estratégia de marketing e vendas, é um ponto central, porque estamos falando do motor da empresa. Então temos que utilizar tudo que expusermos acima. Mas existe um canal extremamente importante e acima de tudo, que tem que ser ouvido, ou seja, o comprador, o adquirente. Tudo provém dele. Então o entendimento da persona cliente e da oportunidade comercial que disponibilizará é fundamental. Em termos práticos, é o que é preconizado no Growth Marketing. E aí uma sugestão, esse é um tema importante para aprofundamento do gestor da PME. Pois se nas estratégias tradicionais o foco é na aquisição de leads, no caso do Growth Marketing, o objetivo é a retenção. Mas aí vem um ponto fundamental: como fazer? Então, em termos práticos, o como se responde em coletar e analisar informações de venda e associar essas informações analisadas e coletadas à própria marca. E assim explorar, por exemplo, canais de mídia social, pulverizar a informação o mais segmentado possível. Tendo informação, é possível customizar e disseminar a informação de maneira que sejam pílulas efetivas para cada nicho. Então, no final, a gente também deve coletar depoimentos desses leads ou desses adquirentes, porque isso vai ser uma prova social da efetividade do produto e poderá ser utilizada de diversas maneiras, inclusive em landing pages ou de maneira a dar uma informação crível para o mercado e uma visibilidade maior. Um case interessante em relação a tudo isso é o McDonald's, nos tempos mais atuais, porque ele lança produtos muito customizados para clientelas, para personas específicas também. Lógico, tudo isso foi embasado em pesquisas, em índices, em obtenção de informação. Então, em síntese, temos que conhecer bem o nosso hoje para planejar, implementar e projetar eficazmente nosso futuro. Muito se fala hoje em dia em sustentabilidade, responsabilidade social. Que ações devem ser tomadas nessa direção? Nosso mundo está amplo e, graças a Deus, inclusivo. Então, o foco na responsabilidade social é, por um lado, uma obrigação, aliás, sempre foi, mas a evolução da sociedade tem provido mais transparência e efetividade para isso. Então, é fundamental boas práticas de compliance, respeito a crenças, gêneros, raças, padrão socioeconômico. Sem respeito a isso, a empresa estará fora do mundo 4.0. Aliás, talvez nem mereça estar. Isso também vale para a sustentabilidade, pois a percepção mercadológica de empresas ESG, sem dúvida, está alinhada com o foco das novas gerações, que reconhecem e se aliam a organizações que têm boas práticas nessa área. Por exemplo, avalie campanhas institucionais de sua marca que a alinhem a toda essa evolução da sociedade. Ou seja, explore canais de mídia social, cada vez mais com a pegada de inserção no mundo 4.0. Explore a diversidade do mundo compatível à sua marca e como as boas práticas de ESG são um DNA acompanhado pelo gestor da PME diariamente. E quanto à comunicação? Qual é o seu papel dentro e fora da empresa? Falamos do marketing comercial, vendas. Agora estamos focando no institucional
ou organizacional. E nesse ponto podemos colocar que o termo motor continua nesse eixo, pois falar, entre aspas, com o mercado, saber ouvir, processar as informações e disponibilizar informações que possam nortear a jornada estratégica é fundamental. A velocidade da informação na indústria 4.0 é altamente veloz em todos os pontos de contato. Então, toda unidade organizacional deve ter ferramentas e bases de dados que possibilitem, de um lado, enxergar e obter as informações, como analisá-las, e do outro lado, ferramentas em como distribuí-las de maneira crível e concreta. E quanto à inovação, qual é a sua importância no cenário das PMEs? A inovação acontece no momento, no segundo. Então, a PME tem mais flexibilidade e agilidade para munir o mercado com inovação. Ou seja, como produtor e divulgador da inovação, através de gestores que cada vez mais enxergam o mundo fora das quatro linhas, dentro do seu território estritamente geográfico. Ou seja, eles estão antenados e preparados para produzir otimizações dentro de uma realidade global. Mas também podemos observar essa inovação não só dentro de uma realidade extra-organização. Existe também a visão intra-organização, que é uma mola indutora para dotar a PME com uma musculatura que permite a ela abordar mercados antes inacessíveis. Então, tanto de um ponto de vista como do outro, intra ou extra-organização, o importante é fazer o uso correto da inovação, pois transformação digital, tanto externa como interna, precisa trazer resultados rápidos e aferíveis para a pequena e média empresa, pois o perigo de tentar mirar num alvo inovativo só para achar que está na vanguarda vai incorrer em alertas e perigos significativos, como aumento de custo, despesa e preço final. Então, fundamental é que as PMEs são rápidas, ágeis, mas têm espingarda de um tiro só. Então, os trilhos onde caminhar devem ser críveis, aferíveis e reutilizáveis. Israel, você conseguiu na entrevista dar uma diretriz importante sobre os principais temas de destaque hoje para as empresas de qualquer porte crescer, principalmente as PMEs. Marketing, sustentabilidade, responsabilidade social, comunicação e, claro, inovação. Parabéns! Como de hábito, excelente a sua participação aqui conosco. Sucesso para você! Querido Sidney, queria agradecer muito por mais essa oportunidade em estar junto aqui do PME News, essa mídia fantástica de referência, junto também a todos os seus ouvintes e leitores, e na expectativa de que todas as informações que a gente conversou possam municiar aos gestores das PMEs ao atingimento de metas cada vez mais aferíveis, críveis, que ensinam cada vez esse grande motor, que são as pequenas e médias empresas que alavancam a nossa economia. PME News Podcast Entrevista.